Olá chicos, que tal? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Então, hoje tem uma pessoa responsável aqui por esses vídeos que se dedicou bastante aqui, que vai alegrar, acho que acredito que grande parte de vocês. Porque hoje a gente vai falar sobre como você vir para cá, realmente todos os trâmites necessários para isso. E quem iniciou esse projeto foi Linic, pode seguir aqui o Instagram dele. Lá ele também posta várias dúvidas, tira informação para você. Então deixo aqui antes, claro, todos os créditos para ele, que produziu, teve um grande trabalho para produzir tudo isso aí para vocês. Vamos lá. No. Então galera, primeiro eu vou deixar claro aqui alguns avisos. Assim, nem toda cidade costuma pedir a mesma coisa. Por exemplo, eu estou morando aqui em Mar del Plata, então o foco principal aqui é Mar del Plata, porém, na grande maioria das cidades da Argentina, deve funcionar bem semelhante ou parecido a isso. E algumas coisas modificaram, por isso que geram algumas dúvidas no pessoal. Muitas pessoas estão com dúvidas sobre um carimbo do MEC, etc, que algumas coisas modificaram. No Brasil não emite mais e etc. Então eu vou explicar direitinho a vocês aqui como é que funciona esse novo passo a passo. Vou pegar todo do início. Então vamos começar falando do início. Então, primeiro, você está no Brasil, você quer ajudar na Argentina. O que é que eu tenho que fazer para ajudar na Argentina? A organização da documentação é a etapa mais complexa que tem, porque você tem que vir todo preparado para não chegar aqui e acontecer algum risco de você ficar sem matrícula, sem entrega de algum documento importante e etc. Mas primeiro, antes de tudo isso, você tem que resolver todos os documentos que você precisa aí no Brasil. Quando você chegar no Brasil e você tiver essa lista de documentos, você vai conseguir vir para a Argentina e resolver tudo tranquilo. Então vamos começar. O que é que eu preciso no Brasil? Eu vou falar uma. Primeiro você vai precisar de certidão de nascimento, você vai precisar de certidão de casamento, você vai precisar de uma emancipação caso for menor, e casamento também caso seja casado, um RG atualizado, passaporte, histórico escolar, certificado de conclusão de ensino médio e o antecedentes criminais da polícia emitido previamente antes de você vir para cá. Todos os documentos eu vou explicar mais ou menos o que você tem que fazer para conseguir cada um. Então agora a gente vai falar primeiro sobre a legalização do histórico escolar. É um documento muito importante que está gerando também um pouco de dúvida porque o processo foi modificado. Porque antigamente existia um MEC do Brasil, se você enviasse seu documento para lá, ele podia carimbar gratuitamente depois te receber de volta. Porém, esse carimbo foi extinto, não existe mais. Então, qual é o processo que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, você tem que olhar se seu histórico está em bom estado de conservação e se está carimbado pelo seu ou secretário, ou coordenador, ou diretor da escola. Então, posteriormente, você vai ter que reconhecer firma de um deles. Ou você reconhece do secretário, do coordenador ou do diretor da escola, onde ele tem firma aberta. Você vai ver na escola onde que ele tem firma aberta e vai reconhecer firma daquela assinatura. Depois você tem que verificar mais uma coisa. Alguns certificados ele já tem o carimbo da secretaria ou estadual ou municipal de onde você mora. Então qual é o passo? Você tem que verificar se tem. Na maioria dos casos às vezes não, mas alguns já possuem. Mas quando não possuem, então você tem que procurar a secretaria estadual, normalmente. A maioria das vezes não é na municipal, é na estadual, para carimbar o seu diploma e você poder reconhecer, carimbar o seu histórico e certificado para que tenha validade aqui na Argentina. Após você reconhecer a firma do diretor ou secretário da sua escola, você também ter carimbado o seu histórico e certificado do ensino médio. Lembrando que o histórico e certificado do ensino médio, normalmente ele vem em uma folha só, que é uma folha na frente certificado e no fundo o histórico também. Por isso que eu falo só um documento, certificado e histórico, mas se for separado tem que ser feito o processo nos dois. E uma vez que você tenha feito reconhecimento de firma do diretor e você tenha o carimbo de alguma secretaria regional de onde você mora, ou da secretaria municipal ou do estadual, você irá em um cartório autorizado para apostilar. Normalmente muitos cartórios a maioria dos cartórios já estão apostilando. Chama-se apostilamento de AIA. O apostilamento é um acordo feito entre os países para poder deixar válido esse documento em países que têm esse acordo.
e a Argentina é um deles. Então, quando você apostila seu documento, ele já tem validade aqui. Mas depois tem um outro documento que eu vou explicar, isso já na Argentina. Então, seu certificado histórico vai ser dessa forma: reconhecer firma, diretor ou secretário da escola. Você vai depois. Você vai numa secretaria de onde você mora, da sua região, identificar qual o setor, porque normalmente cada local tem um nome diferente para resolver algum tipo de problema. Por exemplo, na minha região eu tive que fazer isso, e na minha região o nome do local é inspeção escolar. Porém, esse setor existe aqui em Sergipe, que é de onde eu sou. Não sei se no seu lugar vai ser a mesma coisa. Chegou lá, pedi para carimbar e deixar válido, e a Secretaria da Estadual carimbou meu documento, deixou válido, ok? Feito isso, o que é que temos que fazer? O apostilamento diário. Então, outra coisa que eu havia esquecido: além de você reconhecer firma do secretário e diretor da escola que emitiu seu certificado, você também tem que reconhecer firma desse carimbo. Normalmente, alguma pessoa que carimba lá vai rubricar esse documento. Essa pessoa que rubricou, você vai ver também onde ela tem firma e vai reconhecer a firma dela, só para deixar ressalva. Após isso, você pode apostilar, que estará validado para estudar aqui na Argentina. Outro documento agora eu vou falar para vocês: certidão de nascimento. Pessoal, a certidão de nascimento, em muitos dos casos, é precisa para fazer alguns trâmites aqui na Argentina. Então, existe um processo que você precisa fazer antes de vir para cá, para você poder ter validade. Primeiro, no seu certificado de nascimento, na sua certidão de nascimento, você tem um tabelião que carimbou e registrou esse documento. Então você precisa pedir um sinal público desse tabelião para deixar validade, e posteriormente a isso você vai apostilar. Então primeiro você tem que fazer com que nessa certidão que reconheça o sinal público dessa sua certidão, que é nada mais do que como se fosse um reconhecimento de firma, só que do tabelião. Você vai primeiro pedir para ter um sinal público, e posteriormente a esse sinal público você vai apostilar esse documento para poder deixar válido aqui também. Pessoal, certidão de casamento e emancipação é necessário fazer os mesmos trâmites. Você precisa também reconhecer firma e apostilar. Porém, isso só em alguns casos específicos, como se uma pessoa vem para cá sozinha, ela tem que ser emancipada e toda essa documentação tem que ser validada aqui. Mesma coisa se a pessoa for casada. Então, se a pessoa for casada, ela tem que trazer uma certidão do casamento, da mesma forma que a certidão apostilada, ok? A gente sabe que o nosso RG tem validade em toda a Mercosul. Você pode viajar tranquilamente para qualquer país somente com o RG daqui dos países que têm acordo com a Mercosul. Porém, existe além do seu RG, o seu RG não precisa fazer nada, só trazer o RG. Porém, o seu RG tem que estar em bom estado e menos de 10 anos. Então, se seu RG já está um pouco velho, é bom você providenciar um novo RG para poder resolver o trâmite aqui. E outra coisa, como eu disse que o RG serve para viajar para toda a Mercosul, porém não vai substituir o passaporte. O seu documento aqui, o passaporte, a faculdade ela pede uma cópia do passaporte, então você tem que emitir um passaporte. Então vou explicar a vocês como que emite esse passaporte. Para fazer o passaporte, você precisa primeiro entrar no site da Polícia Federal. Não precisa nem entrar no site. Se você digitar passaporte no Google, o primeiro link já aparece de emitir um passaporte. Porém, eu vou deixar aqui linkado aqui nesse vídeo o link de onde você conseguir esse passaporte e quais os documentos necessários para emitir um passaporte novo, se você não tem ainda. Tá aqui embaixo na descrição, pode conferir aqui embaixo o vídeo. No passaporte, basicamente, você vai digitar todos os seus documentos que você já tem, título, eleitor, CPF, RG, etc. E vai emitir um boleto. Depois você vai pagar esse boleto e vai agendar um turno posteriormente para você ir tirar uma foto, botar sua digital e, enfim, um pouco tempo depois você vai ter seu passaporte. Então, antes de vir, providencie o passaporte, que é de suma importância para poder resolver as coisas aqui. E a última coisa que você tem que fazer no Brasil é o antecedente criminal da Polícia Federal. Tem uma parte importante de frisar, que é o seguinte: você só deve fazer esse antecedente criminal, que ele é feito até online. Você pode entrar no site, eu vou deixar aqui na descrição também do antecedente criminal da Polícia Federal. Ele é emitido online. Você só vai emitir esse passaporte previamente antes de você vir e apostilar. Então você vai fazer o quê? Se eu vou viajar
agora no dia 15 e hoje é dia 10. Você vai fazer ele no dia 10, por exemplo, e no outro dia, dia 11, você vai apostilar esse documento para trazer apostilado, porque ele, como é emitido online, ele só tem validade de 3 meses e ele será necessário para você poder fazer um procedimento aqui na Argentina. Inclusive eu vou gravar em outro vídeo. Então esses foram os passos basicamente do que você precisa fazer no Brasil para posteriormente você vir para cá. E aí vai ter um outro vídeo agora que eu vou gravar das suas documentações aqui na Argentina. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira parte aqui do Brasil. Então pode comentar aqui embaixo se eu falei, se eu confundi alguma coisa e tudo, eu vou corrigir aqui nos comentários. Pode comentar aqui qualquer dúvida e algum erro que esteja acontecendo, que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês aqui mesmo. Qualquer dúvida, só falar e abraço, tchau, até mais.